plano espiritual. Então é bem interessante porque esse personagem, você percebe aqui, ele está na imagem à esquerda, que tem a foto dele, ele encarnado, e ele trabalha com uma placa, né, de promoção, é muito comum, né, nos Estados Unidos, na América do Norte, essa figura que fica promovendo uma promoção de algum negócio na rua, com placa, né? E ele fica fazendo isso, ele faz uma espécie de uma dança com a placa e tal, de tal forma, com tamanha habilidade, que ele abandona o corpo físico. Enquanto o corpo físico está lá fazendo isso repetidamente, ele vai para o plano espiritual. Então ele tem a consciência no plano espiritual, então está o espírito dele lá. E aqui você percebe aquela que eu já falei a respeito ao Joey, né? Também aqui você vê as mesmas características físicas, né? Então é uma coisa interessante, uma semelhança muito próxima do que a gente tem na realidade do mundo espiritual e do mundo físico. E lá ele tem uma função, ele ajuda a resgatar, né? Ele tem um navio, ele literalmente navega no plano espiritual, onde ele ajuda a resgatar os espíritos que, de alguma forma, se perderam através da repetição, né? Então aqui é interessante, porque também dá para a gente fazer uma analogia entre as zonas umbralinas e espíritos que lá estão encarnados, né? Porque a gente sabe que uma das coisas que leva às zonas trevosas, às zonas inferiores, é o pensamento circular, né? Negativo, claro. Então, se você tem um pensamento circular, você está sempre pensando em ódio ou algum vício material ou moral, você tende a se ligar àquelas zonas onde o pensamento encontra similaridade, né? Então, esse pensamento circular, pessoas que se perdem no pensamento, é demonstrado no filme, numa zona bem, como vou dizer, trevosa, né? Onde os espíritos, eles perdem essa característica que eles têm, essa luz azul, e ganham uma característica, como vou dizer, sombria, né? Eu vou mostrar uma imagem de um pouco disso. Eu não consegui a imagem exatamente que eu queria, mas eu vou mostrar uma. E é interessante você ver aqui, ó, então o espírito tem essas linhas aqui iluminadas, né? Então o Moon Wind é um exemplo, e existem outros na obra, né? Mas de espíritos que conseguem, mesmo encarnados, agirem no plano espiritual. E aqui o Livro dos Espíritos, ele retrata isso, dizendo assim: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois da morte. Depois que morre, desculpa. Tiveram sonos inteligentes, espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seus que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam, se instruem. Então a gente sabe que quando a gente dorme, a gente adentra o plano espiritual, e claro que você vai para lugares em que tem similaridade com aquilo que você está com o seu perfil vibracional, né? Então, se você está como esses espíritos aqui retratados pelos espíritos na obra O Livro dos Espíritos, que estão tendo sonos inteligentes, né? Pessoas que estão num nível vibracional alto, vão encontrar aqueles que são seus superiores. Mas se por outro lado você não está num nível elevado, você está num nível inferior, você está com ódio, com ciúme, ligado a paixões inferiores, você vai, obviamente, ao encontro dessas paixões da mesma forma. Bom, eu vou passar aqui um pouco do trailer, um trailer, né? E vou fazer alguns comentários rápidos da obra para a gente... Aqui é a parte quando ele cai, né, e desencarna, né? What is this place? What's your name, honey? Aqui é interessante porque tem um momento em que ele desencarna, que ele vai numa grande... num espaço, né, literalmente no espaço, como parece que ele está realmente num espaço fora da Terra, e ele está numa grande pista que caminha para uma luz. Então eu consigo refletir, e aí ele vai passando por pessoas, né,
e ele não entende, né, a princípio o que está acontecendo. Então, digamos que seria a ida para um plano superior. Então, nós temos aqui o plano material, nós temos essa cidade onde ele vai encontrar os outros personagens, né, a 22, por exemplo, que é um mundo intermediário, então a gente poderia comparar com uma cidade espiritual como nosso lar, por exemplo, que é um intermediário, né, do mundo mais elevado, e esse plano, né, tanto que é uma subida, que ele tem uma rampa, né, caminhando para cima, que é um mundo além que a gente não vê no filme, né, mas da qual ele desiste de ir porque ele ainda quer entender o que está acontecendo com ele. I'm Joe. I teach middle school band. Got it, go for it. Today started out as the best day of my life. Back here tonight, first show's at 7. Yes! Woohoo! You know what that's gonna say? Joe Gardner. I did it. I got the gig. Então ele acaba de ser convidado, né, como eu falei no começo, para fazer parte de uma banda, para tocar à noite, realizar o sonho dele relacionado à música. E ele é tão feliz, ele acaba se distraindo e ele sofre um acidente e desencarna, ou parcialmente, já que ele continua encarnado, né, ele não está completamente desencarnado. Mas aqui é o desenrolar da história, né? First show's at 7. Yes! Woohoo! You know what that's gonna say? Joe Gardner. I did it. I got the gig. Must have been sudden for you. What? Oh my goodness! Oh my goodness! Então aqui a gente tem a imagem que eu tava falando, né? Você vê o fundo ali da grande luz. Todos esses espíritos caminhando, né? São espíritos que já desencarnaram, que estão caminhando para digamos, para o mundo espiritual mais avançado. Help! I'm not done! Oh my goodness! E aqui é interessante que essa parte que mostrou parece que é como se fosse um entremundos, né? Quando ele sai desse caminho que ele está percorrendo para cair nesse mundo intermediário. Huh? Is this heaven? Então aqui é um mundo intermediário que eu falei, onde estão os personagens, onde está 22, onde estão todas aquelas crianças, é um mundo de preparação para a encarnação. Is this heaven? No, it's the great before. This is where new souls get their personalities, quirks, and interests before. E aqui é interessante porque eles percebem que eles estão acima da Terra, né? Então eles estão realmente numa cidade espiritual no entorno dela. E eles descem, né? Eles encarnam, é como se eles mergulhassem para a Terra, interessante essa analogia. E o mundo que ele estava caminhando é acima disso. Então você vê, parece que a gente tem camadas de fato, como a gente percebe, né? Como a gente já sabe que da espiritualidade em diferentes dimensões, né? Que o filme mostra também de uma forma simples, mas está aqui. Or they go to Earth. Meet 22. I don't want to go to Earth. Stop fighting this. I don't want to. Hey, look, I already know everything about Earth, and I don't want anything to do with it. You're missing out on the joys of life. Então ela comenta, como eu disse, né, que ela já conhece tudo sobre a Terra, né, porque eles estudam muito sobre a Terra nesse mundo preparatório, e ela não sente que ela não tem nada a ver com isso, né? E aqui há uma cena em que ela, né, por uma questão que acontece no filme, ela acaba ela encarna no corpo dele, e aí ela tem a oportunidade, como eu disse, de experimentar algumas sensações. Aqui ela está experimentando uma sensação em relação a andar de bicicleta, né? O sol, a brisa. Como eu disse, essa experimentação do mundo material vai dando a ela uma impressão diferente que ela tinha, né? Porque ela só tinha teoria do que era estar encarnado. Like pizza. I can't smell. We can't taste either. All that stuff is in your body. No smell. E aqui é legal porque outro item que faz ela se apaixonar pela vida encarnada é quando ela come pizza. Claro, usando o corpo do Joe também. Então ela come pizza, ela se apaixona por pizza, ela se apaixona pelo gosto, né? Que é uma coisa que ela não conhecia como espírito. E é legal porque aqui mostra ela ainda como espírito, e eles não sentem gosto de nada. Então aqui eles estão vendo
nos ambientes de estudo que eles têm no mundo espiritual, eles vão nessa padaria, né, e ele come as coisas e nada tem gosto de nada, né, e é legal porque, por isso ela tem uma percepção que a vida encarnada é chata, porque é sem gostos, né, porque ela, afinal de contas, o que ela conhece é isso. E quando ela encarna, ela tem a sensação do gosto. É legal de ver no filme, é interessante. Smell, no taste. Or touch. See? Okay, I get it. Wow, it's my life. E a outra parte que é legal é que o espírito que vai ensinar, por ele ter experiência, né, ensinar aqueles que vão encarnar, ele pode acessar diversos momentos da própria existência como fonte de aprendizado para os demais. Isso eu achei muito interessante, porque ele, por exemplo, quando ele se coloca como tutor, quando ele volta, né, aquela parte que ele abandona a grande pista para o mundo maior lá e aparece naquele mundo intermediário, ele tem a oportunidade de mostrar para 22 a vida que ele teve. Então é muito interessante, porque os espíritos usando a sua própria existência, a sua experiência enquanto encarnado, para auxiliar aqueles que ainda vão encarnar. Is all this living really worth dying for? You're still alive? Can you help me get back? No way! There I am. What are we waiting for? Wait, not... Aqui é quando eles são jogados, né? Nesse processo que ele está tentando voltar pro corpo dele, acontece essa troca em que ela vai parar no corpo. That's weird. What is it? 151,000 souls go into the great beyond every day, and I count every single one of them. The count's off. Huh. E ali um daqueles espíritos guias, né, daqueles tutores, é um responsável pela contagem dos desencarnados, e ele percebe que tem um faltando. Bom, no livro dos espíritos, né, diz assim: de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda. Então, uma parte relevante da obra Soul no filme, né, é que as almas, para poder encarnar, elas precisam ter uma aptidão. Então, eu achei pertinente trazer essa parte aqui do Livro dos Espíritos, porque ele fala exatamente de aptidão, de onde vem essa aptidão. E os Espíritos explicam que a aptidão que nós naturalmente temos quando encarnamos, né, as crianças têm, tem a ver com o aprendizado anterior. Então, eles, ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que contêm, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Aí ele diz: as existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a do corpo. Então, o corpo, nós, com mais tempo de vida, né, nós temos aprendizado, somos aptos a uma série de ações. Então, os espíritos comparam os anos que a gente vive com as vidas que vivemos. Então, para nós encarnados, cada ano é fonte de experiência, enquanto espíritos, cada existência, né, material é um processo de aprendizado novo. E, de certa forma, o filme mostra porque cada alma, cada pequena alma daquela, né, cada soul, cada espírito que vai encarnar, vai levar uma aptidão. E aquela aptidão vai marcar a vida daquela encarnação, né? Como é o caso do Joe, que é a música. E a 22 vai achar dela. E aqui eu estou trazendo para vocês uma parte, é só uma parte para ilustrar um pouco daquele momento. Né? Aqui nós temos um momento em que a a 22, aqui a 22, ela está tomada, ela está, de certa forma, sofrendo obsessão, porque ela tem medo. Ela tem medo de falhar,
da encarnação, de não estar apta e tudo mais. Então, os espíritos com medo, eles vão para esse lugar, que seria como uma zona umbralina, né? Eles perdem completamente o brilho, né? Eles ganham essas características até assustadoras, se você pensar. E eles ficam com uma característica praticamente monstruosa, né? Você vai ver que ela tenta fugir, ela está fugindo dos medos da situação que ela está. E conforme ela conversa, ela ganha ela vai se transformando num monstro, de fato. E é bem interessante, né? Como o filme tenta ilustrar essa situação. Repare como ela ganha essa forma monstruosa e tudo mais. E tudo isso por causa da aflição que ela está passando, né? Então a gente poderia facilmente trazer aqui, a fazer o paralelo aos nossos medos, angústias, depressões, sentimentos que nos colocam em contato com zonas trevosas, né? Com as zonas mais densas, né? E de certa forma transforma a nossa personalidade, como acontece com ela aqui. Né? Então ela tenta fugir, né? E ele vai tentar ajudá-la a lidar com isso e trazê-la de volta, né? Às suas características de normalidade. Então tem realmente essa passagem que é interessante. Bom, para fechar essa apresentação de hoje, eu trago um fragmento da obra O Porquê da Vida, de Leon Denis, e que ele faz um apanhado geral sobre a existência, que eu acho pertinente, e faz uma analogia interessante com o Soul, porque a obra Soul, né, o desenho, ele é sobre uma existência, né? O Joe, a gente acompanha a vida toda dele, de certa forma, né? O pós-vida, e tenta entender junto com ele a realização dos sonhos dele. Por que é importante para ele estar vivo, do ponto de vista encarnado? Por que ele quer estar encarnado, né? Porque ele quer se realizar dentro da encarnação dele, mesmo sabendo que a vida continua, né? Então, olha só o que nos diz o Leon Denis. Dessas alturas iluminadas, a vida não é mais para os nossos olhos como é para os da multidão, uma vã perseguição de satisfações efêmeras, mas antes um meio de aperfeiçoamento intelectual, de elevação moral, uma escola onde se aprende a doçura, a paciência e o dever. E essa vida, para ser eficaz, não pode ser isolada. Então, olha só que interessante, né? Se a gente olhar o Joe do ponto de vista única e exclusivamente do desejo dele de realizar o sonho de tocar numa banda, a gente pode comparar com esse pensamento de uma perseguição de satisfação efêmera, né? Mas quando a gente olha o processo como um todo de aprendizado, a gente começa a perceber a existência e a própria retrato no filme como um aperfeiçoamento intelectual, uma elevação moral, uma escola de aprendizados, onde se aprende a doçura, a paciência e o dever. Tudo aquilo que a 22 descobre, né, com a pouca experiência que ela teve de encarnada e pelo desejo dela de participar disso. Fora de seus limites, antes do nascimento e após a morte, vemos em uma espécie de penumbra desenrolar-se inúmeras existências através das quais, ao preço do trabalho e do sofrimento, conquistamos, peça por peça, retalho por retalho, o pouco de saber e das qualidades que possuímos. Por elas, igualmente, conquistaremos o que nos falta, uma razão perfeita, uma ciência sem lacunas, um amor infinito por tudo que vive. Então, olha que perfeito aqui quando o Leon Denis nos diz o seguinte: cada existência é uma conquista que a gente tem e permeada por dificuldades, sofrimento, trabalho, né? E que essa conquista, passo a passo, né, retalho a retalho, não só é nossa conquista, para nós, mas para tudo aquilo que nos cerca, né? Uma razão melhor, uma ciência melhor e um amor infinito por tudo que vive, que é exatamente a descoberta da 22, o amor dela pela existência, pela vida que ela não tinha, né? Ela é um personagem que vive em negação, se negando a viver, quando ela descobre esses retalhos da existência que transformam a percepção dela da vida. E também, então assim, o filme Soul, assim como o próprio conhecimento trazido aqui, é um convite a nós para a gente viver intensamente, descobrir as alegrias, as pequenas alegrias da vida, e transformar a experiência que a gente vive todos os dias
em ganhos morais, intelectuais, que serão úteis não apenas para a nossa existência material, mas principalmente para a nossa existência espiritual e para o mundo à nossa volta. Então, que a gente aproveite essa existência e continue o nosso crescimento moral em busca de elevação nessa grande escola da vida. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, dependendo de quando você está assistindo essa palestra. Fique com Deus e até a próxima.